E aí, pessoal, já estão definidos os sorteios dos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões. Eu vou trazer nesse vídeo aqui no canal o panorama dos ingleses, tanto pelo lado do Arsenal como para o lado do Manchester City. E, aliás, os dois vão reencontrar adversários bem conhecidos nos últimos anos. O Arsenal vai encarar o Bayern de Munique e o City vai encarar o Real Madrid. Já o lado do Arsenal, o que acontece é que o Arsenal vai decidir a vaga jogando na Alemanha e o City jogará em casa para decidir a vaga com o Real Madrid. Real Madrid que abre a série de quartas de final contra o City jogando na Espanha, no Santiago Bernabéu. Então esse vídeo é dedicado a esses dois confrontos. É claro que nós vamos passar pelos outros confrontos, inclusive apresentar aqui para vocês esse sorteio que foi definido logo de manhã, nessa sexta-feira, os confrontos do Atlético de Madrid encara o Borussia Dortmund, PSG encarando o Barcelona, e do outro lado temos Arsenal e Bayern, e Real Madrid e Manchester City. O que acontece é o seguinte: o adversário de Arsenal e Bayern de Munique, na semifinal, vai ser o vencedor entre Atlético e Borussia. Do lado da chave do City e Real Madrid, o vencedor pega o time que triunfar no duelo entre PSG e Barcelona, que também é um adversário muito histórico, tem muita história entre os dois em duelos recentes e decisivos na Liga dos Campeões. Mas no meu caso, nesse vídeo, vamos falar mais de Arsenal e de City, começando, é claro, pelo lado do Arsenal contra o Bayern de Munique, já que trata-se de um duelo bastante interessante. Os dois já se enfrentaram em 12 vezes na história da Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões já tiveram esse confronto com 7 vitórias para o lado do Bayern, 2 empates e 3 derrotas para o Arsenal. O Arsenal que teve um duelo interessante, né? Inclusive aqui o Bayern tem a maior vitória em casa por 5-1 na temporada 15 e 16, e também na temporada 16 e 17 também meteu um 5-1 contra o Arsenal, que só venceu um jogo assim grande com o Bayern de Munique por 2-0 na Liga dos Campeões da temporada 15 e 16, depois acabou não conseguindo a vaga, tomando de 5-1, e essas são as histórias recentes, né? O Bayern de Munique tem 27 gols nesses confrontos contra o Arsenal, esses 12 confrontos, e o Arsenal tem 13 gols, né? Em 12 jogos. Lembrando que o Bayern tem 7 vitórias e o Arsenal tem 3 vitórias nesses confrontos. É um duelo que, para o Arsenal e o Bayern, por mais que o retrospecto seja a favor do Bayern de Munique, a gente tem que ressaltar a temporada que os dois vivem, né? O momento atual ele é muito mais propício para o lado do Arsenal do que para o lado do Bayern de Munique. Eu quero até apresentar aqui para vocês, porque nas oitavas de final da temporada 16 e 17, que foi a última vez que o Arsenal esteve na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique não deu chances ao Arsenal. Ganhou os 2 jogos por 5-1, tanto em Londres como na Alemanha. Em outros confrontos que tivemos, por exemplo, no grupo F, na temporada 15 e 16, o Arsenal venceu em casa por 2-0, depois perdeu na Alemanha por 5-1. Mas o confronto em si, ele não condiz muito com a realidade, tá, pessoal? Porque o que acontece? O Arsenal lidera o campeonato inglês e vive uma das suas melhores fases nos últimos anos sob o comando do Mikel Arteta. Inclusive, é assunto aqui diariamente, semanalmente, aliás, nos nossos bate-papos aqui ao vivo, falando sobre o campeonato inglês, onde o Arsenal sempre acaba sendo um ponto muito focal dos nossos debates aqui com o Juninho, com o Ricardo e com todo o pessoal que participa aqui com a gente. Então, assim, o Arsenal ele vive uma situação que está focando, parece que, em 2 frentes. Mas ficar 20 anos sem ganhar o campeonato inglês também mexe com o torcedor do Arsenal. E, ao mesmo tempo, com o clube, porque o Arsenal está com 64 pontos, ele lidera o campeonato inglês neste momento. O Arsenal que está empatado em número de pontos com o time do Manchester City, com o time do Liverpool, Manchester City logo atrás com 63 pontos. Então é o seguinte, o que acontece aqui?
o Arsenal tem ainda 10 jogos de Premier League para decidir esse campeonato, inclusive um confronto direto com o Manchester City, né? Isso é um ponto muito importante a gente destacar aqui. No entanto, encara um Bayern de Munique que vive uma fase diferente, uma fase na qual o Bayern de Munique é vencedor das últimas edições da Bundesliga, mas nessa temporada vai levar provavelmente no banho-maria aí o resto do campeonato. Lembrando que faltam 9 rodadas para o término da competição e o Bayern de Munique tem 10 pontos atrás do líder Bayer Leverkusen, né? Então o Bayern está atrás do Leverkusen por 10 pontos. O Leverkusen ainda não perdeu no campeonato, está invicto em 25 jogos, são 21 vitórias e 4 derrotas. O Leverkusen, inclusive, encara o West Ham na fase de quartas de final da Europa League, né? Depois de conseguir 2 viradas absurdas contra o Karabag na Europa League, se livrando ali da quebra da invencibilidade do Xabi Alonso na temporada. Lembrando isso também, que o Xabi Alonso está invicto no campeonato até o momento, em toda a temporada, somando todas as competições que o Leverkusen disputou. Já o Bayern não faz uma boa temporada. Quem faz uma ótima temporada é o Harry Kane. O Harry Kane, que é o principal atacante do Bayern de Munique, ele que tem 30 gols em 25 jogos na Bundesliga e tem outros 6 gols em outros jogos na Liga dos Campeões. Só somando essas duas competições, o que acontece são 33 jogos para 38 gols. Ou seja, o Harry Kane tem mais gol do que jogos nessa temporada. Isso que ele tem 30 anos e a melhor fase da carreira. No entanto, ele chegou para o Bayern de Munique para ser campeão e até agora não conseguiu isso. Foi eliminado na Supercopa da Inglaterra pelo Leipzig, depois perdeu para um time de terceira divisão na Copa da Alemanha, o Saarbrücken, que inclusive está disputando fase semifinal da Copa da Alemanha, e na Bundesliga está distante de derrubar o Leverkusen, porque é uma vantagem muito considerável para um time que perde. Então, fica realmente muito complicado. E o momento do Arsenal é melhor que o momento do Bayern. Se a gente for colocar em termos de percentual aqui, quem é favorito, para mim, é ligeiramente o Arsenal com 55, 45 ali, por cento ali de possibilidade do Arsenal conseguir desbancar esse time do Bayern, que joga a Champions League como o último torneio possível para ser campeão. Eu acho muito difícil do Bayern conseguir algo interessante para ser campeão na Bundesliga, e a situação do elenco com o Thomas Tuchel também não é nada boa. Ele vai sair, né? Tem essa questão também. Já está acertado que o Thomas Tuchel não seguirá no Bayern de Munique na próxima temporada, e já o Arsenal já tem um projeto muito mais consolidado de jogo. É claro que o Porto gerou muitas dificuldades ao Arsenal, né? O Arsenal precisou eliminar o Porto nos pênaltis na Champions League, né? E depois de um primeiro jogo muito ruim, né? E depois conseguiu ali, através do abafa, criando oportunidades, mas longe de serem oportunidades assim muito efetivas de gol, mas conseguiu vencer por 1-0, levar o jogo para prorrogação e depois ganhar nos pênaltis, né? Ganhou do Porto, mas o Porto impôs muita dificuldade nesse Arsenal. Não sei como será a situação do Bayern, porque o Bayern propõe muito mais o jogo que o Porto, né? Diferentemente do cenário que o Arsenal viu nas oitavas de final. Agora, do lado do Bayern de Munique, pessoal, uma coisa que a gente tem que falar bastante sobre o Bayern é o fato de que eles se recuperaram diante da Lazio, né? Conseguiram, depois de uma derrota no primeiro jogo contra a Lazio, vencer por 3-0 o jogo de volta, né? Com o Harry Kane marcando 2 gols e o Thomas Miller também guardando dele, experiente Thomas Miller. E, é claro, isso traz um pouco de sangue novo ali, de motivação a mais para o Bayern conseguir ir prosperando na competição. É um time que tem muitas qualidades, tem grandes jogadores, mas do outro lado também tem um Arsenal que o Arteta fez um time ser competitivo em todos os setores do campo. Tem uma defesa muito sólida, tem um meio de campo muito bem, o Odegaard, o Declan Rice viveram grande fase, e o Saka ser o principal atacante dessa equipe, o principal jogador que participa
em gols no Arsenal, né? Ele vem crescendo cada vez mais. O nosso querido Bukayo Saka, que foi convocado, inclusive, pelo Gareth Southgate para disputa dos amistosos da seleção inglesa contra Brasil e contra a Bélgica, né? O Saka vai estar nesses confrontos, né, de amistosos, né? Ele que já tem na Premier League, por exemplo, 13 gols e 8 assistências, e na Champions League também já deu 4 assistências, marcou 3 gols em 7 partidas, né? É um jogador muito efetivo, é claro que também perde muitos gols, mas é um Arsenal que é mais cascudo, é um Arsenal que vem aprendendo aos poucos, apesar de ter muita pouca experiência de jogadores que atuam na Liga dos Campeões, né, que já atuaram na Liga dos Campeões. Você pegando ali, são muito poucos jogadores que tiveram realmente essa experiência de jogar uma Champions League, né? Tirando ali, por exemplo, o Odegaard no Real Madrid, provavelmente, mas não jogando, mas você tem o Gabriel Jesus, o Kai Havertz, que foram jogadores de times que disputaram a Liga dos Campeões, inclusive o Kai Havertz foi jogador do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, né? Então tem esse lado também muito importante para a gente destacar, mas é um jogo muito equilibrado. Assim. Arsenal e Bayern promete ser muito equilibrado, diferentemente do raio-x que o site O Gol mostra aqui para a gente nessas histórias recentes, né? Principalmente do Arsenal e Bayern de Munique na decisão das oitavas de final da Champions da temporada 16 e 17, na qual o Arsenal não teve chance sequer contra o Bayern de Munique e perdeu a série por 10-2 no agregado. Do outro lado, pessoal, nós temos outro confronto que também é cheio de história também e muita movimentação recente, falando de Champions League. City e Real Madrid vão se encarar novamente em fase de mata-mata da Champions League pelo terceiro ano consecutivo. Né? São 3 temporadas seguidas. Os times já têm ali um histórico, né, de 10 partidas já, né, contra si, né? Ao todo, com 4 vitórias do City, 3 do Real Madrid e outros 3 empates, né? O que acontece é que é um adversário muito à altura do City. No entanto, é um City que também está vivendo um momento interessante na sua temporada, né? É um City que está brigando lá em cima, cada vez mais forte e gerando bastante dificuldades, apesar de estar na terceira colocação da Premier League, mas um ponto só separa o City do líder Arsenal, por exemplo. Então, é um City que já fez 17 gols contra o Real Madrid, contra 14 do Real nesses 10 confrontos, né? Que são 3 vitórias do Real, 3 empates e 4 vitórias do Manchester City. Lembrando que os últimos confrontos que estão aqui, ó, vocês podem ver aqui na nossa tela compartilhada, que na semifinal da temporada passada, o Manchester City encarou o Real Madrid, com o Real Madrid abrindo o primeiro jogo na Espanha, vencendo por 1-1, e o City depois fazendo 4-0 em casa e eliminando o Real Madrid e indo para a grande final. E na temporada retrasada, na temporada 21-22, o Manchester City venceu o Real Madrid por 4-3 no jogo de ida, né? E no jogo de volta, no estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisou ali da prorrogação para vencer por 3-1 e, claro, passar de fase e para a semifinal da competição. E para a final da competição, perdão, porque é no confronto de semifinal. E ainda tivemos outro confronto, que também é muito interessante, que foi o duelo ali na temporada 19 e 20, City e Real Madrid novamente, com o City acabando levando a melhor, depois de duplo 2-1, o Manchester City conseguiu
a classificação. Assim, são duelos muito interessantes de mata-mata, né? Você vê lá, 19, 20, 22, 20, 21, 19, 20, 21, 22 e 22, 23, e agora na temporada 23, 24 de novo. E aí nós vamos direto ao ponto da situação que se encontram essas equipes. Primeiro, vamos lá, pessoal. O time do Manchester City hoje, ao meu ver, ele vive um melhor momento que o do Real Madrid. O City é um time que dificilmente é batido em casa, é um time que dificilmente sofre duros revés em casa, e já nessa temporada tem sido algo bastante incomum e cada vez mais difícil. Você tem o Rodri, que está 61 jogos sem perder, né? Jogando com o City. E outro ponto interessante é o City vive um momento que o ataque prospera muito, né? O Phil Foden faz uma grande temporada, o Haaland também faz uma grande temporada, voltou muito bem depois de ficar longo tempo lesionado, né? E o De Bruyne, a mesma coisa, depois de ter perdido metade da temporada, voltou muito bem, inclusive não foi convocado para os jogos contra da seleção da Bélgica nesta data FIFA do mês de março, para se recuperar ainda mais fisicamente e para também não colocá-lo em situação complicada para essa reta final de temporada, já que os confrontos da Champions League já serão lá no comecinho de abril. Então, assim, não tem tempo para a gente titubear e dormir no ponto. E, ao mesmo tempo, pessoal, o Real Madrid, ele travou uma disputa mais ferrenha com o Girona, e agora já está mais livre e leve e solto na liderança, né? O Real Madrid só perdeu um jogo na temporada na La Liga, né? O City já tem 3 derrotas, mas o Real tem 69 pontos contra 62 do Girona. A diferença é de 7 pontos, faltando 10 rodadas para acabar. Está decidido? Não está decidido, mas o Real Madrid é amplamente favorito para ser campeão espanhol. Então ele tem essa gordurinha para queimar, para focar realmente na Champions League, e claro que tem jogadores para isso, tem Rodrigo, Vini Júnior, tem o Bellingham, tem o Modric, tem o Toni Kroos, tem jogadores em grande fase jogando o fino da bola, por mais que o Modric não seja titular, mas ainda é um jogador muito importante para esse time do Real Madrid, e claro, não vai dar sopa para o azar diante do City, e vai querer dar o troco. Isso que é o fato. Vai tentar querer dar o troco sobre o City depois de ter tomado 4-0 no último confronto entre os dois, que causou a eliminação do City no estádio Etihad Stadium. Então, assim, é um duelo que promete muito do lado desses ingleses. Os ingleses não terão vida fácil. O Real Madrid é o time que mais ganhou essa competição, então você não pode duvidar de nada do Real Madrid, por mais que o City seja o atual campeão e defenda esse título com muito mérito e ao mesmo tempo melhorou o seu elenco em comparação à temporada passada, com a chegada de alguns jogadores, com perda de alguns, mas é um time muito maduro, é um time que vem evoluindo cada vez mais, é um time que dificilmente gera problemas e que entra em pane, em parafuso nessas alturas da temporada. É um time que é muito de chegada. O City oscila muito e oscilou no campeonato inglês, mas oscilou no tempo certo, porque agora é um time muito regular. É um time que pouco tropeça, por mais do recente empate contra o Liverpool, que é um time também super à altura do City, mas é um time treinado pelo Pep Guardiola, e o duelo dos treinadores também é muito interessante, né? São treinadores totalmente geracionais, o Ancelotti mais velho que o Guardiola, mas cada um com a sua proposta de jogo e, ao mesmo tempo, a promessa que seja um jogo muito, muito pegado e, ao mesmo tempo, aquilo, com uma ligeira vantagem também para o City ali
de favoritismo pelo que vem demonstrando de futebol. Eu colocaria ali 60%, 40%, né? 60% para o City passar, 40% para o Real, mas é muito, muito, muito colado, muito perto um do outro, e isso com certeza tem tudo para ser algo bacana para a gente curtir. E ao mesmo tempo, pessoal, a gente sabe que vale muito a pena a gente ficar de olho nesse confronto, já que nesses dois confrontos envolvendo os ingleses, porque se tratam de confrontos que já foram realizados no passado em fases de mata-mata, principalmente o Real contra o City, que é a terceira temporada consecutiva que eles vão se enfrentar, e agora com essa terceira vez para o desempate, né? Já que nas duas últimas o Real passou em uma e o City passou em outra, né? E, é claro, isso é totalmente repleto de muitas emoções e de muita expectativa. Se você fosse agora apostar nesses dois duelos, em qual time você apostaria para se classificar? Quem passa de Arsenal e Bayern de Munique? Quem passa de Manchester City e Real Madrid? Deixa aqui o seu palpite, deixa aqui o seu pitaco para a gente seguir resenhando bastante aqui no canal, para a gente falar sobre Champions League, sobre os times ingleses e, é claro, tudo que rola no futebol europeu. Beleza, pessoal? Eu vou me despedindo agora aqui. É um vídeo diferente, mas é um vídeo diferente para trazer informações e mais interatividade para vocês, para a gente tentar desvendar um pouquinho o que esse passado pode implicar no futuro, já que tivemos confrontos entre essas equipes no passado, e não no passado muito recente, muito pelo contrário, foi um passado que foram 2 anos atrás, né? Um passado muito recente. Então, assim, vale a pena a gente ficar de olho, é claro, acompanhar e curtir, e ao mesmo tempo esperar por esses confrontos nas quartas de final. E é claro que a gente vai trazer aqui, claro, todas as reações, todas as informações de cada jogo envolvendo essas equipes. Beleza, pessoal? Um grande abraço, bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.